Boa tarde a todos. Tá ligado? Tá? Vamos melhorar. Isso, acho que agora foi. Isso. Obrigada, mãe. Começar de novo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eita, boa tarde, bom. Que coisa boa, gente. Que alegria estarmos aqui. E como eu sempre digo, é um prazer nós nos encontrarmos todos os sábados. Sejam sempre muito bem-vindos na nossa Casa de Paz e Amor. E nós já vamos começar agradecendo a todos vocês pelo carinho, pela generosidade nas doações. Gente, como tem sido importante esse momento que nós estamos vivendo. As doações de vocês, de roupas, a nossa casa também está conseguindo encaminhar lá para o sul. Olha que coisa maravilhosa! E a gente agradece a vocês. Um momento tão triste que a gente vive, mas saber que a gente pode ajudar um pouquinho é uma bênção. E saber também que a sua ajuda colaborou para esse momento, para nós podermos enviar para lá. Tá certo? Muito, muito obrigada. E continue com as doações, que elas são importantíssimas. Às vezes a gente pensa que é só uma coisinha, uma pecinha dali, uma pecinha daqui. Olha quanto é importante quando elas se juntam com o todo. Não é? Então, é uma peça a mais que foi enviada. Muito obrigada a todos vocês. E, gente, vamos aí desligando os celulares? E outra coisa importantíssima, gente. Nós estamos precisando pedir a vocês que na hora do passe, que esse é um momento tão especial, é um momento tão único. Nós vamos pedindo a vocês a concentração, sabe? Porque é um momento em que a gente vem para cá, não é um acaso. Os nossos guias espirituais, os nossos protetores, eles vêm conosco. Então, depende da nossa concentração, depende do nosso estar naquele momento do passe. Deixa as suas preocupações, as dificuldades, porque elas esperam. Tudo espera. A louça para lavar, a roupa para estender, o seu passeio depois do trabalho, tudo pode esperar. Mas esse momento de estar aqui para receber essas energias novas é um momento único, só nosso. Então, tenha esse cuidado de não deixar os pensamentos voarem. Porque nós temos uma capacidade de deixar os pensamentos irem para fora do paz e amor, que é uma coisa incrível. Mas isso, gente, é treino. Vai treinando, vai se... nós somos comportamentos. Vai treinando esse comportamento equilibrado para estar aqui. São tão poucos minutos de trabalho e a gente sobrevive. Sem o celular, a gente sobrevive sem as redes sociais. E olha como esse momento é importante. O momento de estarmos aqui para receber o que nós viemos buscar. E isso é merecimento, tá? Então, mantenha seu foco aqui na palestra, nas vibrações, porque quando a gente se mostra pleno para receber, a espiritualidade ajuda. Podem acreditar nisso, tá bom? E vamos aí desligar os nossos celulares. Quem ainda não desligou, dá tempo. Desliga o celular. Porque o foco agora é na palestra, o foco é no momento do passe, e nada de ficar com o celularzinho aí escondido na perna, dar aquela olhadinha discreta. Eu posso não ver, mas a espiritualidade vê. Então, vamos ter esse cuidado aí, esse carinho com você mesmo, tá bom? Vamos lá começar então o nosso trabalho. O capítulo do Evangelho de hoje é o capítulo 14, os itens de 1 a 4, piedade filial.
a leitura do Evangelho e leitura da mensagem, a Cidinha vai fazer para a gente, a prece inicial é a nossa querida Leonilda, a vibração dos passes, a vibração geral e a magnetização das águas, a Márcia vai fazer para nós, a prece final é a divina, e hoje, gente, como todos os sábados, que são sábados especiais, e maio é um mês especial. Fala a verdade. Não é? Eu não faço aniversário em maio. Mas é um mês especial em que nós vamos tratar das mães. Olha que mês lindo, não é? Das mães que são tias, que são avós, de todas as mães. E até das mães que não têm filhos biológicos, mas que são mães, que acolhem os sobrinhos, que acolhem todos que passam pela frente com carinho, com amor. Porque para ser mãe não precisa ter filhos biológicos, tem que ter amor no coração. É isso. Então a gente já falou tudo, né? Tem amor, tem tudo. Né? E a nossa querida palestrante de hoje é a nossa querida Luciana. Está aqui? A Luciana de Macedo Campos. Ah, quem não ouviu ainda as palestras da Luciana, se prepara. Senta bem aí no seu banco, se aconchega, porque é a tarde, gente, hoje. É uma tarde especial, em que a Luciana vai homenagear aí essas mães, essas mulheres fantásticas, não é? Então, fica aí com o seu foco na nossa palestra, em tudo que a Luciana, com tanto carinho, preparou para a nossa tarde, para essa homenagem linda que ela vai fazer para todas nós. E a Luciana é mãe também, então a homenagem é para ela também. Então vamos manter o nosso foco aqui no nosso trabalho, vamos manter o foco na espiritualidade, vamos manter o foco com os nossos mentores, esses amigos espirituais que acreditam tanto na nossa vitória. Então nós estarmos aqui na tarde de hoje é uma vitória. Enquanto o mundo está nos oferecendo aí tantas facilidades, nós estamos aqui em busca desse aprendizado novo para o nosso espírito. Então, que Jesus Cristo mantenha assim o nosso coração cheio de amor, que o nosso foco seja aqui e agora. Muita paz. Boa tarde a todos. Então, vamos ler um trechinho, né, do Evangelho, do capítulo 14, honrar pai e mãe, honra a teu pai e a tua mãe, da piedade filial. Infeliz, portanto, aquele que se esquece da sua dívida para os que o sustentaram na infância, os que com a sua vida material lhe deram também a vida moral e que frequentemente se impuseram duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Ai do ingrato, porque ele será punido pela ingratidão e o abandono será ferido nas suas mais caras afeições, que às vezes, desde a vida presente, mas de maneira certa, com certeza, numa outra existência em que terá de sofrer o que fez os outros sofrerem. E do livro do Carlos Bacelli, né, o médium Carlos Bacelli, Orai e Vigiai, do espírito do irmão José, há caminho. Há caminho, não retrocedas, não te desvie da senda, não estacione à margem, lamentando, não te distraias em excesso, olhando a paisagem, diminui as tuas queixas, em toda a estrada existem pedras e espinhos, cada viajor ao teu lado
é um mundo de emoções diferentes. Habitua-te a ouvi-los sem permitir que te desalentem. Não ignores quem te estende as mãos, mesmo aqueles que se revelem em maior necessidade. O auxílio aos outros é sempre possível. Não queiras que tudo venha a ti. Um sorriso não te custa nada. Um gesto de solidariedade é uma ponte sobre o abismo. A caminho, passo a passo, vai seguindo adiante. E agora nós vamos nos preparar para a nossa prece com a nossa irmãzinha Leonilda. Boa tarde. Vamos fechando os nossos olhos e levar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, para agradecer por mais um dia de vida, por estarmos aqui nesta casa de oração, a casa de paz e amor. Jesus, abençoe essa reunião e a palestrante do dia de hoje. Pai, dai força, coragem e fé, esperança para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Que assim seja. Em nome de Deus. Boa tarde, amados irmãos. Que a doce e suave paz do Cristo Jesus possa envolver a todos nós e conduzir as minhas palavras. Todos os anos, aqui no Brasil, se convencionou em homenagearmos as mães no segundo domingo de maio. E essa criação humana, essa convenção humana de render homenagens a pessoas, a determinados fatos, passa, é claro, nós sabemos, por questões de ordem política, questões e razões de ordem religiosa e até mesmo mercadológica, porque nessa época as propagandas abundam. Aquela propaganda que diz, você que ama sua mãe, com certeza quer vê-la perfumada. Compre o nosso perfume. Então, tem essa questão mercadológica, nós sabemos, esse apelo de marketing, mas tem, por detrás de tudo isso também, de forma legítima e genuína, a verdadeira homenagem. Já que ainda nós não somos capazes de homenagear determinadas pessoas todos os dias das nossas vidas e render graças e gratidão àqueles que nos deram a vida através da reencarnação, se convencionou que pelo menos em um dia nós possamos lembrar das nossas mães. E aí nós começamos esse bate-papo, digamos assim, na tarde de hoje, nos perguntando qual é a importância da mãe. E aí, com a doutrina espírita, nós aprendemos que as mães são cocriadoras de Deus, que Deus se utiliza do ventre materno para perpetuar a sua obra, a criação divina, que através do ventre materno a humanidade foi constituída. E ainda o homem não conseguiu criar nem conceber um útero artificial. É necessária a presença da mãe, da mulher, para perpetuar a obra de Deus. Não importando se essa mulher é alfabetizada, é instruída, é doutora, ou se ela é uma humilde criatura ainda não alfabetizada. Não interessa para Deus se ela é médica, se ela é advogada, se ela é empregada doméstica, se ela é das prendas domésticas do lar.
Para Deus é necessário que seja uma mãe a aceitar a vinda de um filho, para que assim a roda das reencarnações possa girar e nos oportunizar novos recomeços, porque o ventre materno nos possibilita, amados irmãos, o recomeço, que nós possamos agarrar essa oportunidade de vida, não importando se a nossa mãe foi ou é mais ou menos evoluída. O que fica para nós é o presente divino chamado vida. E quem nos possibilitou o retorno foi a nossa mãe. Aí não interessa para nós, principalmente para nós, que somos espíritas, se a nossa mãezinha é biológica ou é mãe de coração, mãe por adoção, porque mãe é mãe. E aí nós começamos com a simples história. Eu nasci em um lar onde os meus pais me amam e se amam mutuamente. Eu sou filho do puro amor. No nosso lar, o nosso lar é confortável, nada nos falta. Os meus pais são pessoas de muita luz, de muito entendimento, de muita compreensão. Eles não têm defeitos morais. E os primeiros olhos com os quais os meus olhos cruzaram foram os olhos da minha mãe. E aí eu pergunto, amados irmãos, quero corajosos respondendo, quero todo mundo discordando de mim, inclusive. Essa história é verdadeira? Algumas pessoas carinhosas disseram que sim. Outras pessoas também carinhosas disseram não. Essas pessoas que disseram sim, talvez nasceram e cresceram em um lar estruturado e funcional. Mas, infelizmente, amados irmãos, essa história não contém, nesses 4 parágrafos, a vida real. Porque eu nasci num lar onde os meus pais me amam e se amam mutuamente. Eu sou filho do amor puro. Nem sempre isso procede. Porque muitas vezes a criatura reencarna num lar de grandes provações. Muitas vezes aquela gravidez, aquela gestação, não foi concebida da maneira que nós poderíamos dizer, a maneira sonhada, almejada. Era necessário que aquele espírito reencarnasse. Então ele reencarnou da forma que foi possível. E muitas vezes não é através de um ato de amor, mas infelizmente através às vezes de um ato de violência. E muitas vezes a mãezinha cria o filho sozinha, não tem outra pessoa que a apoie. Ela é a denominada mãe solteira, mãe solo. Ela cria o seu filho ou seus filhos de forma solitária, sozinha não, porque os irmãos espirituais estão sempre conosco a nos apoiar. O segundo parágrafo diz, eu nasci num lar confortável e nada me falta. Isso acontece frequentemente no nosso país, amados irmãos? Não, infelizmente não. Toda criança deveria ter o direito de receber o alimento de forma integral. Toda criança deveria ter o direito de receber a educação da melhor forma, mas nós vemos na nossa cidade inúmeras, milhares de crianças habitando as ruas em condições sub-humanas. Então, infelizmente, esse segundo parágrafo não é verdadeiro. Por mais que nós gostássemos, desejássemos que fosse verdadeiro, a realidade se impõe. O terceiro parágrafo, os meus pais são pessoas de muita luz, de muita compreensão, de muito entendimento, são pessoas sem defeitos morais. Existe alguém, algum de nós, que não tenha algo para melhorar?
Agora aquela participação intensíssima. Existe? Não. Você que está achando que não tem nada para melhorar, que quando eu falei, falou, imagina, a Luciana não me conhece. Ah, eu conheço. Eu não sei ainda o seu nome, mas eu te conheço. Porque se você está reencarnado aqui, é para evoluir. E existem sim questões a serem buriladas, melhoradas, aperfeiçoadas. E se você se julga quase um semideus, ajude os seus irmãos necessitados. Ajude aqueles que você acha e julga erroneamente que são inferiores a você. Se você se julga tão grande, se Deus te fez tão elevado, com certeza é para auxiliar os que estão abaixo de ti. E aí, o nosso último parágrafo, os primeiros olhos com os quais os meus olhos se cruzaram foram os da minha mãe. Muitas crianças também não cruzam. Quando abrem os olhos, a mãe biológica já não está mais ali. Por alguma razão, a mãe não está presente. Ou essas crianças estão sendo cuidadas por parentes, ou estão nos orfanatos à espera de um coração bondoso que vai chegar, que há de chegar, para buscar o seu filho, que foi concebido por outra mãe, mas que está lá a te esperar. Não importa se essa criança tem 6 dias, tem 6 meses, tem 6 anos ou 16 anos. Ele está esperando a mãe, que está demorando um pouco, mas vai chegar. Então, amados irmãos, quando nós pensamos na figura materna, nós sempre concebemos, porque os literatos, os poetas, quando exaltam o amor materno e lembram de Maria, nós sempre pensamos em pessoas perfeitas, prontas e acabadas. Mas nós não somos assim. Nós somos espíritos em evolução. E as nossas mães também são. É uma notícia bombástica que eu vim dar para todos nós. As mães também são espíritos em evolução. E às vezes os filhos são espíritos mais evoluídos do que as mães. E cabe a esses filhos que às vezes não foram tão bem tratados, foram massacrados, digamos assim, compreender aquela mãe, que não tem ainda aquele alcance moral, talvez nem intelectual, e vai caber ao filho fazer o papel de pai, o papel de mãe, e conduzir pelas mãos aquela mãe e aquele pai. Como as mulheres, as mães que às vezes são deficientes visuais, e têm filhos que enxergam, e a bengala dessas mulheres, o guia dessas mulheres é o filho. Vem, minha mãe, eu a levo. Ou às vezes a mãe que enxerga e tem um filho com deficiência visual, e ela será para sempre os olhos do seu filho, a condutora daquele filho. E corajosamente essas mães seguem, às vezes sozinhas, criando esses filhos com muito amor. Elas às vezes recebem aqueles filhos queridos e amantíssimos que vêm com alguma deficiência, seja ela física, seja ela mental, e muitas, a maioria das mulheres recebem com tanto amor aqueles filhos, porque elas já sabiam daquela missão. Elas pediram, Senhor, permita que aquele espírito com o qual eu errei no passado, eu possa recebê-lo no meu ventre e chamá-lo de filho. Não importa como ele me chegará, é o meu filho. E essas mães criam, essas mães educam, essas mães passam uma vida inteira, primeiro empurrando os carrinhos de bebê e depois muitas vezes empurrando as cadeiras de rodas dos seus filhos, mas com altivez, com dignidade, com amor. E as associações a APA e a ACD estão aí para nos dizer quem que geralmente acompanha os filhos nessas associações. Quem? Eu acho que eu não ouvi direito. Quem?
Aí sim. As mães. Nós temos assim, cada um de nós aqui presente, e aqueles que nos ouvem de forma remota, nós temos histórias belíssimas. Ah, Luciana, se eu te contasse a história da minha mãe, o que a minha mãe, porque quando a pessoa fala minha mãe, a voz aumenta mesmo, a gente eleva os decibéis, que a gente fala com gosto. A minha mãe que está no Nordeste, você não sabe quantos filhos ela teve, quantos filhos ela criou, e criou homens de bem. Ela que não sabe ler uma palavra. Que força moral que a minha mãe tem. Todos nós temos histórias belíssimas. Mas eu gostaria de recordar 3 dessas histórias. Certa feita, eu assistindo à TV, já há muitos anos, vi uma mãe, greve de ônibus em São Paulo, nós sabemos como fica a cidade terrível, e havia uma mãe de baixa estatura, segurando um filho deficiente no colo de 9 anos de idade. Ela estava o tempo todo em pé. O repórter perguntou, mas a senhora está aqui, a cidade, a senhora não quer se sentar? Na hora eu que ainda estou buscando me aperfeiçoar, já julguei quem estava sentado. Que absurdo, não deu lugar para a mãe sentar, já quis militar um pouquinho, né? Mas aí não era isso, eu estava equivocada. Não é que não deram lugar para ela se sentar no ponto de ônibus, é que o filho dela ficava mais tranquilo com ela em pé. E por causa disso, essa mãe estava em pé. Da onde ela tirava forças? Não posso dizer. Ou talvez eu vá ousar dizer do grande amor que ela tem por esse filho. Uma outra história, uma senhora de mais de 80 anos que teve 3 filhos, sendo que teve gêmeos, e um dos filhos nasceu em perfeito estado, e o outro filho, por alguma razão, era deficiente, passou a vida inteira deitado em uma cama. A única pessoa que conseguia levantar, mexer no leito o filho, era ela. Uma senhora magrinha, curvada. Foram homens na casa dela para tentar levantar o filho dela para banhar. A única que conseguia, com um jeitinho de mãe dela, era ela. O filho, de ficar deitado durante décadas, tinha as escaras em quase todo o corpo. Escaras são aquelas feridas que se formam nos nossos irmãos que ficam deitados e que precisam de cuidados. A única que conseguia era essa mãe. E ela fez um pedido para Deus, que o filho partisse antes dela, porque ela tinha grande preocupação de desencarnar e não ter quem cuidasse do filho dela. A misericórdia divina atuou, o filho dela partiu em paz. Pouco tempo depois, a nossa irmã partiu para a pátria maior. Foi em busca do filho, com certeza. E uma última história que nos tocou profundamente, eu estava em um restaurante com a minha filha e vi numa mesa ao lado uma mãe que também estava sozinha com a filhinha, e ela ensinava tudo para a filha. Como agradecer o garçom, como comer. Falava, não, agora não vamos conversar, com o maior carinho, a voz baixa, e a menininha falava, tá bom, mamãe, tá bom, mamãe. E ela ensinando, eu fiquei maravilhada. Aí, quando elas saíram da mesa, que eu já estava admirando e amando aquela mãe carinhosa, aí eu vi que a menina usava um aparelho nas perninhas e o cordão com os girassóis que indica alguma condição especial. E o quanto de carinho aquela mãezinha tinha e tem por aquela filha. E aí, amados irmãos, para ilustrar a nossa fala na tarde de hoje, eu fui pesquisar num livro, num autor que eu gosto demais, que é um psiquiatra e psicólogo, Emílio Mira e Lopes. Então, ele diz o seguinte, no capítulo A Mãe Ideal, ele diz assim, eu estou falando que foi ele porque, para não dizer que fui eu. Ele diz assim, que os pais amam os filhos porque esperam que eles sejam alguma coisa na vida, que eles sejam alguém na vida. Foi ele que falou. E as mães amam os seus filhos incondicionalmente porque são seus.
Olha que maravilha. E só que ele diz o seguinte, que há como dividir em 5 grandes grupos as mães. Então, o primeiro grupo seria, o que ele classifica, as mães super ocupadas e queixosas. Vamos ver se nós nos encaixamos em alguns, hein? Eu vou só na mãe ideal, eu não vou querer me encaixar em outras categorias. A mãe super ocupada e queixosa. Quem é essa mãe? É a mãe que reclama de tudo, ela é vítima, ela é uma mártir, ela diz que ela é uma escrava das exigências familiares e ela só sabe se queixar. Essa é a denominada mãe super ocupada e queixosa. A segunda categoria é a mãe autoritária, a mãe mandona. A mãe que dá ordem aos filhos e até ao marido também, quando tem um marido. Que ela trata o marido como mais um filho. É a mãe que se impõe com violência. A terceira categoria é a mãe frívola. É a mãe que é vaidosa, artificial, superficial, que usa os filhos para se exibir. É aquela mãe que quer que os filhos estejam impecáveis, no modo de agir, no modo de falar, com a vestimenta, mas essa mãe não se preocupa com os sentimentos dos filhos. É a mãe que se exibe. A quarta categoria de mãe seria a denominada mãe agarrada. É aquela mãe super... Aí vai pegar, agora vai pegar. Essa daí vai pegar pesado, inclusive em mim. É a mãe super protetora, que está toda hora perguntando para os filhos onde eles estão, o que eles estão fazendo, ela fica corrigindo, admoestando. Nós não conhecemos ninguém assim. E tem finalmente a quinta mãe, que é a mãe ideal. Quem é a mãe ideal para Emílio Miri Lopes? A mãe ideal é aquela que se preocupa não enquanto a quantidade de amor que ela dá ao filho, mas na qualidade do amor que ela dá ao filho. É aquela mãe que se preocupa em como amar o filho, o que fazer com esse amor. Porque a literatura e as propagandas na televisão querem dizer, a pessoa já nasceu para ser mãe, já sabe amar como mãe. Não é bem assim. Nós aprendemos ou não a amar. O amor é um aprendizado que não pode nem faltar, nem exagerar e exorbitar. Porque esses extremos são formas doentias, são formas patológicas que fazem muito mal aos filhos. Se eu amo de menos, se eu cuido de menos, se eu sou negligente, se a minha conduta chega a ser até criminosa, ou se eu amo demais, se eu quero me tornar quase uma simbiose com o meu filho e também amo de uma forma, digamos assim, criminosa. Então, Miri Lopes, ele dá umas dicas. Vamos nos tranquilizar com as dicas que o Miri Lopes nos dá. Então, ele diz o seguinte, qual seria a mãe ideal? A mãe ideal é aquela que mantém o equilíbrio entre os seus deveres de mãe e os demais deveres perante a sociedade. É a mãe que mantém o equilíbrio entre paixão e razão. É a mãe que nunca mente perante os seus filhos. É a mãe que nunca apresenta descontrole nas situações de emergência. É a mãe que vai dando autonomia para os filhos à medida em que os prepara para ela. É a mãe que mantém uma ordem flexível no lar. É a mãe que não busca criar os seus filhos para ser modelo de coisa nenhuma, mas busca criar crianças saudáveis, alegres, ativas e honestas. É a mãe que não busca ser admirada ou alvo de compaixão, mas que busca ser amada. E, finalmente, na dica número 9, ele diz que a boa mãe já vai arrumando um hobby ou uma ocupação para que na velhice não se transforme em sogra fiscal ou avó inválida, mas que busque amar os novos integrantes da família. E na tarde de hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos prestar uma homenagem às mães que se foram inicialmente.
Lord.